Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cara, que vitória histórica, heróica do Juventude que passou por cima de tudo, viu? Da neblina que atrasou o jogo, do ambiente criado para essa partida com especulações de que o Inter poderia contratar o seu treinador, o Roger Machado, com invasão de campo, com expulsão do seu jogador por conta disso, com pênaltis para o adversário, com voltando atrás no VAR, com um acréscimo de 15 minutos. Que loucura, que loucura. Mas quem está nas oitavas de final da Copa do Brasil é o Sport Clube Juventude. E o Inter está eliminado. Chega mais, que eu vou te contar tudinho. Inscreva-se no canal e vamos juntos! Cara, fazia tempo que eu não vi um jogo tão acidentado. E tem muita coisa pra gente falar. O jogo, assim, pra começar, ele não começou. No horário, todo mundo perfilado, vai rolar o jogo, a bola vai rolar, aquela neblina, sinalizador e tudo mais, mas ali já tinha se dissipado. A neblina, de repente, Caxias do Sul é um negócio... Olha, gente, já frequentei Jacone, Centenário, Montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves, a Serra Gaúcha, por ser muito alto, né? E lá em Caxias do Sul, às vezes você passa um calor no jogo das 4 da tarde, quando chega às 6 horas, você está batendo queixo atrás do gol. Fiz muitos jogos, mas muitos jogos, rádio e TV, algumas transmissões lá. Cara, é um negócio assim, um gelo que vem de baixo. E quando ataca essa neblina, essa cerração, muitas vezes já voltei na estrada, depois de coberturas de jogos, com o seu Joaquim dirigindo uma Kombi lá da Rádio RGS 1300 AM, meu primeiro emprego lá há 23 anos. Ele dirigia a 20 por hora porque não tinha visibilidade de um palmo. Caxias do Sul tem disso, a Serra Gaúcha tem disso. Então, assim, atrapalha muito, né, o desenrolar do jogo e é muito imprevisível. Então, assim, eu imaginei que o jogo não ia acontecer. Pela neblina, pelo que estava, pela visibilidade que a gente tinha, mesmo no campo, né? Porque às vezes a visibilidade no alto ela é mais complicada, né? Mas na relva, no gramado, você consegue ter a prática do jogo. Tanto que isso há algum tempo não interrompia jogo, não. Eu cansava de ver os gols no dia seguinte, né, no Jornal do Meio-Dia lá, você vê a bolinha lá escondida no meio da fumaça lá, porque jogo na neblina é normal lá em Caxias do Sul. Mas hoje, né, tem transmissão, você tem o VAR, você tem que ter um produto plasticamente interessante, né? E realmente não tinha condições nem para quem estava jogando bola lá embaixo. Enfim, aí vai, não começa, não sei o quê, meia hora, teve gente que foi embora, que não tinha mesmo, não tinha perspectiva de ter condição de jogo. Aí, cara, do nada começa a abrir. Começa a abrir, aí com 1 hora de atraso, 1 hora e pouco, 1 hora e 15, eu acho. Bom, rola o jogo. E aí começa o jogo, com 5 minutos parecia que ia fechar de novo. E aí o árbitro deu uma paralisada aqui ali, meio que seguiu e aí a coisa foi abrindo. Foi, cara, uma loucura. O jogo já começa dessa forma. E aí o Inter sem treinador. O Inter com o Pablo Fernandes, técnico do Sub-20, que teve que comandar interinamente o Inter numa tentativa, né, de classificação em meio à saída do técnico Eduardo Cudê, em meio à procura de um novo técnico, e o nome mais cotado dos últimos dias foi justamente o técnico do Juventude, o Roger Machado, que obviamente acaba interferindo no ambiente, né? Você não sabe de que forma o Roger lidou com isso, com esse assédio, mesmo não tendo conversa, mesmo não tendo proposta. Você não sabe de que forma os torcedores, o grupo de jogadores do Juventude lidou com tudo isso. Então, foi um ingrediente a mais. Muita expectativa para o Roger falar ao final do jogo a respeito disso. E ele já falou, já ouvi a entrevista dele dizendo que até agora não recebeu nenhum contato, que o trabalho dele segue e que ele não vai falar de situações hipotéticas. A informação é de que o Inter sim pode tentar a contratação dele a partir de agora. Porque até hoje, obviamente, que o Roger não ia querer conversar com ninguém do Inter, né? Mas percebam, e o Roger falou sobre isso, o quanto isso interfere. Porque ele falou assim, cara, eu tive que me organizar muito mentalmente, porque é óbvio que as coisas chegam, né? No mundo midiático, todo mundo sabe o que acontece. O Roger sabia do interesse do Inter, que está especulando Diniz, Luxemburgo, não sei o quê, mas o Roger era o principal, que era justamente o seu oponente do jogo de hoje. Tudo bem, aí vamos lá. Aí o Inter joga com os seus bons valores individuais, né? Alan Patrick, Bruno Henrique, Ener Valencia, Wesley, que está jogando muita bola, Bustos na lateral direita, enfim, alguns dos seus bons valores individuais. E o Juventude, dentro do seu estilo, defendendo a vantagem de ter ganho por 2-1 no Beira-Rio no meio da semana sobre o time do Eduardo Cudê, derrubando inclusive o Eduardo Cudê. Mais uma vitória do Juventude de Roger Machado, que eliminou o Inter na semifinal do Gaúcho, indo para a decisão e tirando o Inter ali, o Inter estelar, né, de vários jogadores naquele momento. Mesmo com os desfalques, né, o Inter
não tinha aí o Rafael Borré, por exemplo, que está na Copa América, envolvido na final da Copa América nesse domingo. O Inter tinha um bom time para colocar em campo, né? Mas o problema é o contexto do Inter, né? Uma sequência negativa de jogos, né? Perdeu 2 em casa no Beira-Rio, de novo a iminência de cair para o Juventude, e mesmo assim o Inter, cara, começou a ameaçar. E o temor do começo do jogo era, cara, se alguém chutar, arriscar alguma bola aí que for no gol, o goleiro vai ter dificuldade. E vejam só, o Inter começou a chutar bolas na lua, né? Até teve uma que passou perto, mas, pô, não acertaram nem no gol, aí fica difícil. Mas o Inter estava ameaçando, ficou mais com a bola, e o Juventude meio que na administração, meio que na experiência, na organização e tudo mais, e ainda assim o Eric dá uma cabeçada na trave a 19 minutos e quase faz o primeiro gol do Juventude. O Inter era melhor. Depois o Inter volta a ameaçar de novo e tudo mais, e aí no apagar das luzes do primeiro tempo, o Rodrigo San faz um belíssimo gol de cabeça, uma jogada ensaiada com o Jean Carlos cobrando escanteio pelo lado direito, que é um baita jogador, assim, tá jogando muito no Juventude mesmo, muita qualidade técnica, o maestro do time. Ele cobra o escanteio, o Rodrigo Sanz sai da marcação, desloca de cabeça e vence o goleiro Antony no cantinho. Bom, o Juventude amplia, né, a vantagem que já era de 2-1, vira 3-1. O Inter tinha que fazer 2 gols, né, virar a partida, para levar a decisão para pênaltis. Tinha que vencer por 2 gols de diferença a partir de então para poder se classificar, né? Enfim, aí vai para o intervalo e tudo mais, volta no comecinho do segundo tempo. O Inter tem uma penalidade. E uma penalidade que aconteceu, é um pênaltizinho meio à brasileira, né? Porque o jogador que comete o pênalti tem uma leve... O Wesley dá uma cavadinha, né? O Wesley vai na malandragem, né? E o Wesley foi o jogador mais incisivo do Inter, né? O cara que pelo menos buscou muitos confrontos pelo lado esquerdo, e quando ele entra na área, faltou experiência ali para o Juventude de... no finalzinho do jogo, os caras até souberam conter um pouco mais, né? Mas ali, pô, em 2 jogadas ele cavou 2 pênaltis. Então ele corta, o cara meio que sai da bola, mas ele deixa a perna. E aí o árbitro está de frente, o seu Rodrigo José Pereira Lima, já vou falar muito sobre ele, porque, né, ele foi o protagonista da tarde e noite, né? Primeiro para validar o jogo, não validar, não sei o quê, mas isso, obviamente, né, compete a ele mesmo, né? Então tá tudo certo, faz parte, né? A galera estava na expectativa se ele ia validar o jogo ou não. Mas o que eu quero dizer é que isso também, de certa forma, interferiu na condução psicológica do cara, né? Porque assim, o ambiente para o jogo, ele estava transformado também por conta disso, né? Pelo atraso, pela pressão no Inter, por fato de ser uma grande camisa, por ser um jogo eliminatório. A torcida do Juventude é uma torcida que cobra muito, apoia, né? E provoca muito também, porque transforma o Alfredo Jaconi num caldeirão. Então, tudo isso transformava um ambiente muito pesado. E ele ali dá um pênalti para o Inter. Um pênalti que eu disse, dá para marcar, meio a brasileira, porque tem um contato, mas beleza. E o VAR, por ter contato, não pode interferir. Alan Patrick vai para a bola e desperdiça. Cobra fraquinho no canto esquerdo, o goleiro Gabriel vai lá e busca. Que coisa, hein? Ali o Inter, pô, empatando o jogo ali, era outro jogo. Porque aí você tinha todo o segundo tempo, com o Inter precisando de um golzinho para levar para pênalti. E do jeito que estava o jogo, do jeito que estava, o Inter já tinha jogado bem no primeiro tempo, pelo menos em termos de posse, né? Mas falta muita agressividade ao Inter, né? Falta verticalidade, falta um definidor, falta uma consciência, uma concentração maior, muita displicência muitas vezes, né? Na parte final. Já vista o pênalti perdido pelo Alan Patrick. Aí, de novo, o Wesley faz uma jogada, e aí esse foi bem mais claro, né? O João Lucas acaba cometendo a penalidade. O Ener Valencia perde também. Cara, inacreditável. Ali o Inter estaria desperdiçando a segunda chance. O Ener Valencia, que perdeu um pênalti pela seleção equatoriana, né? De novo perdeu um pênalti pelo Inter. De novo, aí ele cobrou no outro canto, o Gabriel foi lá e pegou. O cara pegou 2 pênaltis. Mas vejam só. Aí começa, né? Começa. Vamos lá, eu não vou defender aqui infração de regra, evidentemente. Houve uma invasão do jogador do Juventude, e hoje a regra modificou no seguinte sentido: se essa invasão ela não interferiu na batida, por exemplo, o jogador do Juventude invadiu, saiu o gol, você não tem por que voltar. O jogador do Inter invadiu, o goleiro defendeu, mas não teve, depois pegou a bola e tal, a bola foi lá para o outro lado, não tem nada. 2 invadiram, o goleiro pegou, deu um balão, deu rebote. Esse cara que invadiu pegou o rebote. Mesmo que o jogador do Inter tenha desistido da jogada, e foi o que aconteceu, porque ele dá rebote, mas logo em seguida, né, a bola se oferece muito próxima, esse cara vai lá e chuta, e o cara do Inter dá um trotezinho ali, tipo, sabe, não vou chegar mesmo. Mas como ele interferiu na jogada, o VAR recomendou para voltar, e ele volta.
Cara, aí vocês imaginem a pressão que vai tomando conta do estádio, que aí é o terceiro pênalti que o Inter tem à disposição para cobrar, já tendo perdido outros dois. Aí o Valência vai lá e faz o gol. Cara, aí o bicho começa a pegar, porque aí o Inter empata o jogo e um golzinho vai para pênalti. Um golzinho vai para pênalti. Só que aí na sequência vem a cereja do bolo. Um torcedor do Inter invade o campo, invade o gramado do Alfredo Jaconi para agredir Ener Valencia. Para agredir o jogador do próprio time que tinha perdido a penalidade. O Alan Ruschel vai defender o Ener Valencia e se engalfinha com o cara. O cara cai, ele é cercado pelos jogadores do Juventude, os caras estão travando o cara que estava tentando bater no Ener Valencia. O Alan Ruschel foi proteger o seu companheiro de profissão. E aí depois, quando ele tenta se desvencilhar, aí tem uma agressão, tem uma troca de agressões ali, né? Só que o que você vai fazer com o agente externo? Esse cara, ele não tem nada a perder. Se você expulsar o agente externo, se você prender o agente externo, não vai fazer nenhuma diferença nem para o Inter nem para o Juventude. Mas como o Alan Ruschel revidou, o VAR chamou para o Rodrigo José Pereira Lima expulsar o Alan Ruschel. E aí, gente, vamos lá. De novo, eu não vou aqui ser contra a regra. É óbvio que na letra fria da regra, e eu converso com árbitros diariamente, tá, gente? Na letra fria da regra, e todos eles me dizem o seguinte: se você apitar com o manual de regras embaixo do braço, você não constrói carreira, você não vai longe, você não termina um jogo. Na letra fria da regra, o Alan Ruschel poderia ser expulso? Poderia. Ele não tem que bater em ninguém, ele não tem que agredir ninguém. Mas qual foi o efeito prático disso? O efeito prático disso é que um torcedor do Inter cavou uma expulsão de um cara do Juventude. Não dá nem para dizer que você beneficia o infrator, porque o Inter não teve nada a ver com isso, mas muito menos o Juventude. Você beneficiou um agente externo. E percebam o precedente perigoso que isso abre. Porque o torcedor que invade o campo agora, ele vai pensar o seguinte: bom, se o cara me bater, ele vai ser expulso. Eu vou ser expulso do estádio, eu vou ser preso ou detido, né? Passo a noite na delegacia e tudo mais, e consigo a classificação para o meu time. Imaginem se o Inter classificasse. O que estaríamos debatendo? Porque ali, o Juventude, faltando 15 minutos para terminar o tempo regulamentar, ficava com um a menos. O Inter precisando de um gol. Um dos principais jogadores, líder do time, o Alan Ruschel. Acho, mas não pode agredir, não pode. Mas aí eu conversei com árbitros que me disseram o seguinte: cara, e antes dos árbitros me passarem a impressão deles, eu já tinha feito a minha leitura. Eu, de verdade, jamais, no VAR, teria chamado o árbitro para isso. Porque aí é o seguinte, com o ambiente que está o jogo, eu prejudico ainda mais o árbitro que está lá no campo. Porque se ele não viu a confusão, se ele não administrou isso lá, irmão, deixa para o tribunal. Deixa para o tribunal resolver. Por que eu vou catar um pelo num ovo para fazer o árbitro no campo, porque aí ele olhando a imagem, ele vai falar com a sugestão do VAR, putz, eu vou ter que expulsar o Alan Ruschel. Porque se eu for contra agora o VAR, eu vou me prejudicar, né? Só que o VAR não podia ter chamado. Deixa passar, ninguém percebeu. Depois os caras iam catar uma imagem, não sei o quê. Aí o tribunal queria denunciar o Alan Ruschel. Pô, você não pode fazer isso. Mas o cara não pode invadir. Ia virar uma celeuma jurídica e beleza. Mas, cara, pelo amor de Deus, o VAR interferiu numa expulsão de um time, de um jogador de um time, com um agente externo, torcedor do outro time. Olhem o precedente disso, cara. O VAR jamais poderia ter entrado. E eu ouvi isso de um árbitro que me disse, cara, o VAR não podia ter entrado. O VAR prejudicou o árbitro de campo. Claro que você tem que ter, ainda ouvi de um árbitro, uma previsibilidade melhor na regra para isso, né? Até para atenuar essa situação, porque os caras aplicaram a regra, fato. Mas, cara, não pode. Não pode. Eu mato no peito. Eu, no máximo ali, se o VAR me... Tá, eu vou dar um amarelo, irmão, porque assim, eu não vou tirar o cara do jogo. Eu não vou tirar... Ele foi defender um companheiro de profissão. Ele tentou bateu, sei lá, num cara que invadiu o campo. Pô, eu tô dando valor para isso, cara. Eu tô invertendo os valores, não posso fazer isso. E foi o que aconteceu. E o efeito prático foi o Juventude prejudicado ali. Aí, termina o jogo, o tempo regulamentar, 15 minutos de acréscimo. Claro, né? Mais um prejuízo para o Juventude, que não teve nada a ver com a história, porque o agente externo invadiu, aí teve invasão de campo, aí não sei o quê, 15 minutos de acréscimo. Aí você pensa, bom, esse jogo não vai terminar hoje, né? Demorou 1h15 para começar, 15 minutos de acréscimo, não sei o quê. E o Inter em cima.
sorte do Juventude é que o Vitão fez uma bobagem de expulsar, de cometer, de também agredir e ter sido expulso, e aí ficou 10 contra 10 nos minutos finais e o Juventude conseguiu se segurar. Gente, olha, eu poucas vezes vi um jogo tão acidentado, tão complexo e com tantos problemas, debates e tudo mais para a gente falar. O Juventude passou por cima de tudo isso, por isso que eu estou falando da batalha, sabe? Ah, a arbitragem acertou nos pênaltis, em voltar a penalidade. Beleza, se você pegar a letra lá, fria da regra, acertou. Até na expulsão do Alain. Mas, cara, que loucura. Olha tudo que o Juventude teve que enfrentar para poder eliminar o Internacional de novo. Assim como foi no Gaúcho, agora na Copa do Brasil. Que jogo, meus amigos. E parabéns ao Juventude e a Roger Machado, fazendo campanha no Campeonato Brasileiro, o melhor entre os gaúchos e agora nas oitavas da Copa do Brasil. Olho nesse Jusão aí. Comenta aqui o que vocês acharam de tudo isso, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!